E aí, galera, tudo bom? Ó, o Marcelão aí. Gente, a live de agora vai ser com o Marcelo do Lei Seca todo dia, tá bom? Enfim, ele vai se apresentar aqui pra vocês. Vamos falar bastante de Lei Seca, mas também dos concursos. Ele tem concurso de cartório, ele faz concurso de cartório, agente da Polícia Federal, salvo engano ele é agente da polícia. Então, a gente vai. Eu tô tentando pegar o máximo de conteúdos possíveis pra gente passar pra vocês, tá certo? Deixa eu chamar o Marcelão aqui. Hoje o Instagram tá ajudando, mas não pode nem elogiar muito. Vamos lá. Opa, Marcelo! Boa noite! Como que tá? Tudo bom, parceiro? Tudo bom, cara? Tá me escutando bem? Tá escutando bem o áudio? Tô escutando perfeitamente, e você? Ótimo, ótimo. Você estava acabando de assistir a tua live com o Eric, e eu sou o tiozão de 45 que tá nos concursos aí. Olha aí! Mas vai dar bem para encaixar aí continuar, né, nessa linha aí. Sim. Marcelo, como eu fiz com o Eric, queria fazer contigo também. Eu queria que você se apresentasse pro pessoal, falar o que você faz, o seu caso, como você já passou. E aí eu não vou me apresentar, porque, enfim, todo mundo já sabe, e aí a gente começa. Beleza? É Claro. só o tempo, pode falar aí, que é só o tempo que eu pego a minha água que ficou enchendo ali. Pega água, eu vou tentar ser breve aí na apresentação, né? Pode Meu nome falar, é Marcelo. rapidinho eu volto. Beleza. Meu nome é Marcelo, eu sou do interior de Rio Grande do Sul, né? Sou de Santa Rosa. E eu sou meio que dinossauro no mundo dos concursos aí. Eu tava vendo o Eric falar que na época dele não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, e na minha época não tinha internet. Então é uma coisa bem diferente, né? Eu comecei a fazer concurso, daqueles concursos que a gente chama de degrau, o primeiro degrauzinho, que é concurso para a prefeitura, né? Concursos de nível médio. Comecei em 1992, 93. A internet era incipiente naquela época. Os computadores eram 286, 386, para você ter uma ideia. Nossa! Então, se vamos falar em dinossauro, eu estava falando, quando foi pegar água, falei o Eric falando de WhatsApp, na minha época não tinha internet. Sim. Né? Então, eu fiz o primeiro concurso para a prefeitura, comecei a fazer os concursos de nível médio. Na prefeitura, eu fiquei um tempo como chefe do setor de compras e tal, fui me inteirando de direito administrativo. E foi aí que eu iniciei a minha faculdade. Como eu moro no interior do Rio Grande do Sul, a faculdade tinha que ser paga, né? Não tinha faculdade pública. Então, primeiro precisei arrumar um emprego, para depois fazer a faculdade. O que fez com que eu acabasse me formando tardiamente. Me formei aos 29 anos em 2003. Né? Então, me formei com 29 e eu havia passado, naquela época, no concurso do Banco do Brasil. Passei em concursos de banco, TRF para técnico, passei no banco, Caixa Federal, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2002, um ano antes de acabar a faculdade, eu passei na PRF, né? Polícia Rodoviária Federal. Esse concurso foi o primeiro TAF que eu fiz. Né? Acabei reprovando na Barra. Mas, assim, número de inscritos, relação candidato-vaga, você pode chamar disso, eram 600 mil inscritos para 600 vagas, né? Nossa! Eu acabei passando esse concurso. Em 2013, eu acabei a minha faculdade de Direito. Meu objetivo era na polícia, de cargo de delegado. E naquela época, a gente podia fazer os 3 concursos no mesmo final de semana, as 3 carreiras da Polícia Federal: agente, escrivão e delegado. Então, tu tinha uma prova sábado de tarde, certo? 120 itens de prova, uma redação. Domingo de manhã, 120 itens de prova e uma redação. Domingo de tarde, 120 itens de prova e uma redação. Eu passei nos 3 cargos na prova objetiva. Passei para delegado, agente e escrivão. Tinha a nota máxima de agente, fiz 70% de escrivão e acabei ficando por 0,64 na de delegado. Foi a primeira vez que eu reprovei aí numa discursiva. Segui as próximas etapas, os cargos de escrivão e agente, e acabei passando nos 2. Fui chamado para a academia em 2005, né? Fui para a Academia Nacional de Polícia. E eu acabei assumindo, optando pelo cargo de agente de Polícia Federal. Tomei posse aqui, eu estou em Foz do Iguaçu, tomei posse em 2006. Entrei numa época da Polícia Federal que estava bastante valorizada, com muitas viagens, aquelas mega operações.
Teve aquela operação Não no tinha Rio, Lava Jato acreditei. ainda, né? Não tinha Lava Jato Ah, ainda. é o sonho de consumo. Tu sair de Foz do Iguaçu de viatura e ir até Curitiba, entrar no jato da Polícia Federal sem destino. Porque não podia entrar em contato com a SR de origem, de destino, meio Sim. secreto, assim, e era legal. Então fez com que eu acabasse me apaixonando de cara pela polícia e ficando um bom tempo, né, nessas operações. 2009 eu acabei, 2008, final de 2008, 2009, acabei me separando, também por conta de tanta viagem, e porque eu Uhum. acabei ficando a mulher da minha vida, né, Ah, que é que a bacana. Kelly, hoje aqui ombreia comigo, e nesse inteirinho aí eu comecei a dar aula em cursos preparatórios para concursos. Montava turmas, colocava, terceirizava os locais e comecei a fazer prova. 2010 eu disse, vou tentar fazer para analista processual do MPU. Hum. Fiz a prova, passei na objetiva, veio a nota da prova discursiva, menos a prova valia 10, era uma peça, né? Era um relatório. Tirei 4,7. Disse, eu não posso mais fazer prova, pô, reprovei em 2004 para delegado. Agora eu faço esse aqui do MPU, reprovo na discursiva. Tem que aprender a escrever, né? Recorri, saí de 4,7 para 7,3, para te ter uma noção. Uhum. CESP, tá? Por isso que eu falo, se Eu tem fiz essa argumento para prova. recorrer, recorra. Eu Pô. fiz essa Mas como prova os em cargos. 2010, ou foi foi 2010. Eu passei para técnico, passei para analista também, sendo que eu passei para técnico, passei em terceiro no Ceará, né? E para analista passei em 20º, aí não cheguei a ser chamado para analista no Ceará, mas fui chamado para técnico do MPU. E aí, assim, pensei, vou recorrer, mas os cargos são muito similares, né? As carreiras, a última degrau da carreira antes do topo da carreira, como a gente chama, né? Uhum. Então, se tu pensar na Receita Federal, analista da Receita Federal, seria o analista da Justiça Federal e o analista do MPU, e o agente de Polícia Federal e escrivão estão todos mais ou menos no mesmo patamar salarial. Tá? Uhum. Aí eu acabei não indo para o MPU, fiquei na polícia. E em 2012 eu comecei a fazer concursos de cartório. Eu Uhum. passei em alguns concursos de cartório, passei na Bahia, na primeira fase, mas minha esposa acabou postando em Salvador, imagina que ela ia achar no interior. A gente Entendi. nem foi fazer a segunda fase. Passei em 2014 no Rio Grande do Sul, mas minha classificação, fiz até a prova oral, acabei não ficando uma classificação muito boa. E fui fazendo provas de cartório. Estou aí na fase oral do Rio Grande do Sul, estou na fase oral do Paraná de cartório. E nesse meio tempo eu passei em 2000, hoje estamos em 2020, 2018, novembro de 2018, fui reprovado no meu segundo TAF da vida. Eu passei para delegado de Polícia Federal, né? E acabei ficando na natação. Aí é sacanagem. Tipo, o cara já agite, né? Aí, pô, dá uma Já, aguinha aí, bicho, né? pô, foi 2 segundos ali na Ah, prova da natação, porque as outras etapas eu já tinha concluído. E uhum. foi uma prova assim, que eu dava entre a prova oral do Rio Grande do Sul, aquela que não fiquei tão bem classificado, e para delegado. E eu fiz 105 acertos em 120 itens de prova. Eu fiquei com 90 líquidos, fiquei com uma excelente classificação. E também fiquei com quase 19 pontos líquidos dos 24, já descontado, que o CESP pegou pesado na correção gramatical, da prova discursiva e das 4 teóricas para delegado. Então, eu passei nas Uhum. 2 fases. Tá. Nossa, é. Passei para a primeira fase de juiz do Santa Catarina, né? Uhum. E a última prova do Paraná eu fiz 78 acertos para juiz do Paraná. Então vocês podem ver que eu já fiz de tudo um Quase pouco. tudo, eu diria, né? Quase tudo. De tudo. Eu acho você um bom exemplo de que esse conhecimento cumulativo em concursos públicos é muito importante. Às vezes a pessoa, no começo, ela diz, eu quero ser juiz. E aí ela começa, e aí na cabeça dela só pode fazer a prova de juiz. Mas, na verdade, se ela colocar uma prova um pouco mais próxima à realidade dela, vamos supor que ela esteja na faculdade. Então, ela coloca uma prova ali de servidor e começa a estudar e, eventualmente, passa. Toda aquela bagagem que ele está trazendo, que ele vai ter estudando para servidor, ele vai levar durante toda a vida dele para outros concursos. Toda a bagagem que ele teve ali lá no comecinho, estudando para a gente, os próprios concursos da Caixa, que imagina devia cair constitucional, por exemplo. Noções de constitucional devia cair, ou não? Não sei. Não, já é Não cai. conhecimentos Não, bancários. exato. O português do concurso da Caixa. Pô, o português do concurso da Caixa é o mesmo português do concurso de agente, por exemplo.
Então, Claro, claro, sim, vai. a pessoa vai desenvolvendo uma couraça, eu digo que é desenvolvendo marra mesmo de concurso, e acaba que os concursos que ela for definido na sequência acabam ficando um pouco menos áridos. Ela já está acostumada com aquela atmosfera de prova, com aquela atmosfera de estudo de véspera, como ela vai se comportar melhor. É muito mais tranquilo que uma pessoa que é posta ali, solta, numa primeira fase, que pode ter o melhor conhecimento do mundo, mas como não tem aquele costume de fazer provas, de estudar na véspera, acaba indo mal, né? Assim, e essa questão do conhecimento acumulado, ela é importante, como o William Douglas, né, que é o guru, diz, quanto mais estuda, mais eu aumento a minha sorte, Sim, mas sim. ela realmente é do dia, é aquela prova que tu escolhe, né? Às vezes tu não escolhe a prova, a prova tu escolhe. Uhum. Acabou de sair a nomeação, ontem saiu a nomeação dos promotores de justiça de Santa Catarina. Na segunda fase, no estudo da banca, que nós fizemos um grupo de estudo em Santa Catarina, e a partir daí a gente fazia simulados, comentados, tinha um grupo grande, e o WhatsApp bem coordenado, aquela história de usar a mídia social para o bem, né? Sim, sim. A Andréia Tonin, ela tomou posse agora do cargo de promotora de justiça de Santa Catarina, e ela estava indo atrás da carreira da magistratura, mas sem deixar de tentar fazer o Ministério Público, que é uma carreira também bastante interessante, uma carreira bacana. Né? Com certeza. Acabou, então, que às vezes a pessoa ela tem um norte, ou imagina uma carreira e acaba indo para outra. Aqui no Paraná, a Juliette, que é uma outra conhecida minha, também é do grupo de estudo do Whats, ela também acabou, o sonho dela era a magistratura do Paraná. Ela passou no Ministério Público do Paraná, está trabalhando, feliz da vida, e as coisas vão se encaixando. Né? Entendi. Então, às vezes, você não pode botar todos os ovos na mesma cesta. Com Tem que certeza. dar uma diversificada. Né? Verdade. Então, eu acho que isso é importante. Essa dica do Marcelo de usar o WhatsApp para o bem é muito importante, gente. Toda vez que eu... já me perguntaram na mentoria, nos próprios alunos da consultoria, você não tem nenhum grupo de WhatsApp para fazer. E eu sou bem contra os grupos, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe utilizar, e aí você acaba dando uma arma para a pessoa procrastinar, porque ela entra no grupo, aí vai ter os outros grupos mais interessantes, né? Que ela considera. Então, eu sou contra, mas isso você deu um exemplo aí de como pode se usar o WhatsApp para o bem, né? Para o bem em prol do estudo, né? Mas isso é importante afinar com os membros do grupo. Se é um grupo aberto que você não conhece, que você não tem interação, e aí às vezes as pessoas estão em níveis diferentes de estudo, de conhecimento acumulado, tá? Porque é o conhecimento acumulado que faz passar em prova. Acaba que você não consegue congregar. Então, às vezes, você tem que, ao longo do tempo, foi o que aconteceu conosco, ao longo do tempo foi conhecendo pessoas, e aí essas pessoas formando um grupo novo que tinha o mesmo objetivo. Com compromisso, com datas, como a gente fazia um grupo, realmente era sério. Compromissado, né? Eu Compromissado. nunca participei de nada do tipo, não, até porque eu provavelmente seria o que não iria obedecer muito às regras do grupo. Mas, enfim, cada um com a sua maneira de lidar. Acho muito interessante. Marcelo, o nome do seu Instagram é Lei Seca Todo Dia, né? Eu queria que falasse um pouquinho dele, né? As postagens, como você vê o estudo da Lei Seca, essas coisas importantes. Eu acho que o pessoal tem curiosidade de saber. Então, eu não tinha Instagram até 2 anos atrás. Né? Não tinha Instagram. Saí do zero, nunca fiz, por exemplo, sorteio, nunca promovi meu Instagram. Ele foi crescendo de forma orgânica, né? Sim. Quem me disse, Marcelo, faz um Instagram para ti, porque é o mundo dos concurseiros, tá? Foi a Magisfrida. Um dos perfis que... A Magisfrida. Sim. É um perfil bacana de uma advogada lá de Porto Alegre, que foi ela fez a segunda fase em Santa Catarina comigo. E, então, a Magisfrida, depois a Concurdiva, a gente foi conhecendo essas pessoas. E aí surgiu a ideia de o que colocar de conteúdo no Instagram. Eu não queria um Instagram também, desde sempre o nome dele foi Lei Seca, que ele não fosse vazio, que não trouxesse, não agregasse. Claro. Então, eu estava vendo o Eric falar, né, que ele teve uma bagagem, ele fez certinho, uma faculdade bem feita, a base, e aí ele precisou só refinar aquela primeira fase, né, que é a fase... Você está falando?
O Eric, o que falou anteriormente, não é Eric? O Eric, sim, o Eric Scapin, sim. Isso. Então ele estava falando, né, que ele tinha uma base boa, que ele fez uma faculdade bem feita, depois veio para a escola de magistratura, enfim. O que acontece com as fases do concurso? Às vezes a pessoa acaba indo para as doutrinas, acaba conhecendo a jurisprudência, mas o grande percentual, a primeira peneira, a peneirão ali que a gente precisa é a lei seca. Verdade. Não tem. E é o mais maçante, é o mais chato. Então, a ideia do lei seca, a ideia das minhas tabelas, é salientar aqueles pontos da legislação que tenha mais dificuldade de entendimento ou que sejam mais cobrados em prova. Né? Então, às vezes, a pessoa, esses dias eu fiz uma questão, estou fazendo agora algumas questões e postando também com gabaritinho comentado no nosso Instagram, lei seca, e lei seca, sem fugir, sem sem doutrina. Na verdade, praticamente eu não posto doutrina. Que era a questão do militar. Tentando lembrar aqui, agora falando contigo, né? Que era do militar que tinha mais de 10 anos, né, de serviço, caso eleito, em que momento ele passaria para inatividade. Sim. Se no momento da posse ou no momento da diplomação. E aí uma galera do Instagram aí botou, mas isso é uma decoreba sem cabimento. Mas cai. Olha, é uma decoreba que cai, e a segundo, ela tem efeitos quando tu vai, daí que é a questão do que eu queria falar. Quando você vai estudar a lei seca e só lê aquilo, posse e diplomação, sem conseguir imaginar a situação concreta, ela passa, ela some, você tem uma leitura que ela não acaba fixando. Pô, o cara vai ficar sem grana, né? A inatividade e a diplomação é no ano anterior. Lógico que depois da eleição, lá mais ou menos para o final de novembro, início de dezembro, sai a diplomação. E a diplomação, às vezes, a pessoa não imagina o que a diplomação é. Pegar o diplominha, tem o diploma de vereador, deputado, senador, enfim. Então, ele recebeu o diploma. A partir desse momento da diplomação, ele tem que passar a inatividade. Não é no momento da posse, lá em 1º de fevereiro do outro ano, se for a primeira legislatura, que aquela primeira começa dia 1º, dia 2, inicia a legislatura. Com isso, tem mais algumas coisas. Daí, desde o momento da posse, daí ele vai fazendo os links. Isso que eu falo da legislação. Por associação. Tu tem que fazer por associação. Porque se você só lê aquilo sem tentar fixar, se não fizer uma leitura crítica, aquilo acaba esvaziando, aquilo acaba sumindo. Então, às vezes, você se está lendo e não consegue entender, hoje tem o Google, né? Vai no Google, pesquisa. Eu gosto muito, lógico, de doutrina, mas eu gosto muito de códigos comentados por conta disso. No código comentado faz com que aquele pedacinho só que me deixou, né, na dúvida, que eu não estou com convicção, que eu consiga memorizar. Então, o meu estudo é esse, lei seca. Lógico que eu já fiz uma base, já estudei doutrina, mas é um estudo sempre crítico, sempre tentando linkar. Entendi. E é lógico que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu acho que um erro, né, é tentar você, na primeira fase, já querer abraçar um pouco. Se você pegar, esses dias eu fiz uma estimativa de páginas de doutrina básica, sinopse, tá? Vamos chamar de sinopse de doutrina. Ela hoje é quase uma doutrina. Doutrina em sentido lato, né? Aí, assim, são em torno de 10 mil páginas, tá? 10 mil páginas de sinopse de todo o conteúdo programático. Sim. De legislação, dá mais ou menos 2 mil páginas. Então, se você quiser abraçar as 2 mil páginas de sinopse, mais as 10 mil páginas de sinopse, mais 2 mil páginas de lei seca, mais a jurisprudência, você vai ficar o que a gente chama de... você não vai se mexer por conta do quê? Daquele excesso, daquela pressão. Tu quer saber tudo de tudo, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Quando você tira essa carga das costas, de saber que você não precisa saber tudo, tem que saber mais que o concorrente, e aí tu tem que conseguir direcionar o estudo para saber que você não vai gabaritar uma prova da magistratura, que tu vai ter uma gordurinha para queimar, que vai depender, às vezes, um pouco de sorte, depende de quanto tu está livre de conhecimento acumulado, você consegue tirar uma carga que, às vezes, acaba criando uma ansiedade, acaba criando uma barreira, um obstáculo que você mesmo se impõe, né? Então, eu acho que assim, tem que conseguir, por isso que as mentorias, eu acho legal, né, você conversando com os alunos, sempre dando dicas, dar aquele norte, né? Peraí, o quanto é necessário isso nesse momento.
Uhum. O que eu preciso para chegar lá? É porque Esse espaço não pode... a gente tem muito hoje, né? A gente tem o conteúdo, a informação, ela tá aos montes, então a gente tem que tratar aquela informação e você tem que, os alunos eles têm que procurar curadores de informação. O que é o curador? É aquela pessoa que filtra. Não precisa ser eu, não precisa ser você. Tem que ser uma pessoa que o aluno confie, mas que vá filtrar aquilo para ele, porque já é muita informação. Se você for dar atenção, por exemplo, a 5 autores de uma mesma disciplina, você vai acabar não pegando nada. Porque a pessoa até acha, não, eu vou repetir aqui e vou ver se eu pego. Você não pega, porque você vai acabar enchendo muito o seu cérebro e ele não vai identificar o que é importante. Das 10 mil páginas que você falou e 12 mil páginas de lei seca, vão ter coisas de lei seca que são mais importantes do que outros artigos. Então, naturalmente, é interessante que você estude de uma maneira que o seu cérebro entenda que aquele conhecimento é mais importante. Na doutrina do mesmo jeito, na jurisprudência do mesmo jeito, né? Custo-benefício, que eu chamo. Às vezes, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, assim, os extremos. Vou estudar para a prova. Tenho lá a lei de preconceito, né, a lei de racismo, tenho a lei de crime hediondos, tenho a lei de tortura. São 3 leis, com um pouco mais, uma com uma lauda, outra com um pouco mais de uma lauda, mas são todas leis muito pequenas, sucintas. Tá? E aí eu tenho a lei da SA, a lei 866, são todas leis gigantes. Quando eu vou estudar, eu chamo de cardápio, às vezes estou conversando com os alunos, né, o examinador tem um cardápio. Ele está lá no cardápio dele, é lógico que ele tem as preferências do cardápio, que são aquelas que ele tem mais segurança, porque ele trabalha com esse tema, né? Mas ele está com o cardápio. O cardápio dele, o preço que eu vou ganhar de ponto, né, a pontuação que eu vou ter de uma questão da lei de racismo, que tem uma página, ou a lei de SA, que tem 40, é o mesmo. Sim. Então, eu sempre digo, tem que estudar na ordem crescente, na ordem inversa, né? Começar sempre da menor lei e não deixar elas para trás. Então, tu tem que ter uma noção dela para tentar esgotar o conteúdo programático. Então, por exemplo, como que você vai fazer uma prova sem saber sem ler a lei de tortura? Então, se eu não tenho tempo entre ler as duas legislações, você tem que ler principalmente as pequenas antes, né? Então, isso é uma estratégia que eu uso. Cada um com sua estratégia. Eu discordo um pouquinho, porque essas leis, mesmo por mais curtas que sejam, elas vão ser um contexto. Então, se você ler 10 leis, são 10 contextos diferentes. E essas leis, elas estatisticamente costumam cair pouco numa prova lá, de MP. Ao passo que uma lei como a 8666 cai sempre. Ela é grande, mas ela cai sempre. E ela sempre é o calo. Você sabe que ela vai estar lá. A lei de... você pega 10, pega a lei de racismo, lei da investigação policial, lei crimes hediondos, lei de... Beleza, são leis curtas que você pode até ler. Agora, eu acho que a prioridade tem que ser dada ao que estatisticamente é mais cobrado. A LSA é pouquíssimo cobrado. Então, ela é grande e pouquíssimo cobrado. Na verdade, eu nunca pedi para um aluno meu ler a LSA. Eu disse que se cair uma questão da LSA, ele erra. Porque, assim, também tem algumas coisas, Alberto. O Ministério Público, ele dá uma ênfase maior em alguns aspectos. Por exemplo, a lei da SA, ela tem mais cobrança em magistratura do que no Ministério Público. Aí nós temos, né, vários, dependendo do concurso que nós estamos falando. Mas o que eu acho... Ela é muito complexa, eu acho. Ela é grande e complexa. Então, por mais que caia na prova, eu acho que o custo-benefício que o aluno vai ter em ler aquilo ali, entender mais ou menos o que é a lei, como você disse, por associação, é muito grande para a possibilidade de ela cair, você tem que fazer e aí vai... mas nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa, certo? Por quê? Em relação à concorrência, lembra de abraçar o mundo, querer saber tudo, ver tudo? Sim. Então, você vai estar no mesmo barco do teu concorrente ao lado. Você não pode errar o básico, certo? Vamos separar as questões. Sem dúvida. Questões fáceis, médias e difíceis.
fáceis, não pode perder ponto aí, porque você acaba acertando. Concordo, né? Então, nessa ideia que eu tenho de estratégia daqui, cada um traça a sua, né? A minha certeza. não dá para deixar o básico fora, aquilo que eu faço rápido, certo? E que pode cair. E aí, mesmo na própria 866, tem aspectos que são mais cobrados e aspectos que são menos cobrados dentro do próprio conteúdo programático. Mas aí Não, é tática, não, com outra certeza. questão. Eu acho que a gente falou coisas parecidas, sem que só o modo de alcançar que foi um pouco diferente. Sim. Marcelo, para acabar, porque enfim, hoje eu vou ter que fazer 3 lives, mas para acabar eu pensei em você falar um pouco do estudo para cartório, que é um estudo que você vem fazendo, né? Foi aprovado, até no. Está para ser nomeado, né? Eu acho. É para ser nomeado? Não, eu estou na prova, eu estou na fase oral do Rio Grande do Sul e na fase oral do Paraná. Pronto, tá agora. Aí eu tinha passado também na prova objetiva, tinha passado bem classificado, bem no 0 na primeira fase. Foi explicado, fica mais fácil. Então, o mundo do cartório é um mundo, às vezes, se a magistratura e o Ministério Público a gente já reclama que ele não tem um padrão, um nivelamento, né? No cartório, então, o negócio degringola de vez. Então, cada TJ, cada banca tem uma forma de cobrança, uma sistemática. O cartório, ele, primeiro falo da primeira fase, tá? Ele tem um sarrafo bem mais baixo para te passar na primeira fase do que os concursos de Ministério Público e magistratura. Por quê? O número, né, aquela barreira de corte, não tem um valor, não tem um número fixo absoluto, como 300, né? 300 ou 200, dependendo do concurso da magistratura e Ministério Público. Para cartório, são 8 vezes o número de vagas ofertadas. Tá? Então, vamos pegar aqui um estado que tenha 400 vagas disponíveis. Dessas 400 vagas, faz vezes 8, vão passar 3.200 pessoas para a próxima fase. Então, um total de 7, 8 mil inscritos, aí é 40%. Então, quer dizer, o sarrafo é muito mais baixo. Conforme o número de vagas. Mas Marcelo, tu está pegando um que tem 400. Tem algum, como São Paulo, que tem 15. Só passa 120. Né? Então, depende do curso. Mas a primeira fase, a fase objetiva, em regra, ela tem um sarrafo mais baixo, mais fácil de passar. O que cai na primeira fase? Né? O grosso, né? o que cai em todas as provas de carreira jurídica, civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, com ênfase em direito civil. Tá? Então, você quer ir para o cartório, você tem que saber muito bem direito civil. Saber a parte geral, a parte especial, separar família, sucessões, coisas, né, obrigações, tem que saber bem. E aí você vai ter que conhecer a legislação cartorária. A 6.015, a 8.934, vai ter que saber também o código de normas. Passou da primeira fase, zero. Você vai começar como se não tivesse diferente, né, em relação bem diferente. A primeira fase não conta, é só como desempate, eu acho. É só para fazer a peneira. Tá? E cartório, se você não tiver uma classificação boa, eu falei agora há pouco 400. Desses 400 cartórios, por exemplo, que estão aqui no Paraná, que vão ter rentabilidade, que vai te dar uma renda que seja compatível com a magistratura, são poucos. Alguns vão dar bem mais, sim, mas são a exceção da exceção da exceção. A nota do cartório é formada 40% dela da prova discursiva e prática, 40% da oral e 20% dos títulos. Então, os títulos têm uma grande importância. Tem mais importância dos o concurso mais importante. Tem uma tentativa aí de diminuir esse peso dos títulos, né? uma mudança na resolução desse CNJ, mas ainda não evoluiu. O cartório, eu vou chegar para a segunda fase, para fazer as teóricas, ela é muito parecida com a magistratura. Então, vou ter lá uma questão civil, uma questão de processo civil, uma de tributário, uma de constitucional, por exemplo, 4 questões. E aí as peças práticas mudam muito. Então, não vou ter uma sentença, não vou ter, enfim, outras peças para pareceres, outras peças para produzir. Eu vou produzir peças cartorais. Então, eu vou fazer uma escritura de compra e renda, uma escritura de testamento, uma escritura enfim, as mais diversas escrituras em relação a notas. Vou fazer um registro civil, vou fazer uma averbação, vou fazer um registro de imóveis, né? Uma averbação no registro de imóveis, vou fazer um cancelamento numa matrícula, vou abrir uma matrícula. Enfim, são peças práticas relacionadas ao dia a dia. E aí, uma das grandes entraves é que você tem pouco hoje, né? Poucos materiais
E como não há uma uniformização da cobrança, isso, você acaba ficando meio Meio perdido, no né? escuro. No escuro, meio perdido para a segunda fase. Tanto que no Rio Grande do Sul agora, das mil pessoas que estavam aprovadas para a segunda fase, apenas 300 conseguiram a nota mínima. Então, reprovou 70% dos Nossa. candidatos, enquanto no Paraná não teve reprovação. Engraçado. No A Ceará nota também não para teve, não. No Ceará, na época, não teve as reprovação. notas foram muito. Quase. A prova quem fez do Rio Grande do Sul foi a VUNESP, a prova quem fez aqui do Paraná foi a NC, o FBR, tá? A Universidade Federal. Então, as notas médias aqui do Paraná, 8 para cima, né? Tem algumas mais baixas, mas 8 para cima, muitos. São 2.000 e poucas notas, enquanto no Rio Grande do Sul, as notas, a mais alta ficou na faixa de 8. Média 7 para baixo, 6, 6, 7, 6, 7. Certo? Muitos abaixo de 5, E a prova reprovaram oral, tudo. Marcelo? A prova oral agora, com essa prova oral Ah, no caso, você não chegou a fazer nenhuma... Eu já fiz prova oral com a FAURGS. Ah, Né? tá. A nossa prova oral também foi uma prova oral diferente do concurso, por exemplo, para magistratura. Né? Diferente do concurso para magistratura, que você consegue debater, consegue argumentar. Então, a banca é uma banca mais rápida, 10 minutos, basicamente uma questão. Nossa, muito rápido. E aí você, às vezes, fica querendo explicar e não funciona. Então, aí, assim, a prova oral é uma característica diferente também. Então, não tem um debate, o examinador não vai dando corda, não vai... Não tem aquele traquejo, não dá para utilizar. Por exemplo, uma questão para o pessoal saber que caiu na minha prova oral, falar sobre o direito de propriedade na Constituição Federal, né, conceituar ele, e dizer as formas de intervenção do Estado na propriedade. Aí, então, tu ia lá, direito subjetivo, né, de primeira geração, Estado, sim. Enfim, eu ia falar sobre a... e dava cortada. Acabou o seu tempo. 2, 3 minutos, você esgotava o assunto, e aí tu ficava olhando para o examinador, olhando para ti, tinha que esperar acabar o tempo, para passar para outra mesinha, e aí assim, e o examinador único, com 9 mesas, no meu caso, foram 9 mesas, 3 bancas conjuntas, então eram 9 pessoas sendo erguidas ao mesmo tempo, então tu tinha que tentar não desconcentrar escutando a resposta que estava dando para outra pergunta do cara do lado. Complicado. Mas foi interessante, foi uma boa experiência. Eu estou esperando que na prova da FUNESP seja um pouquinho diferente, pelo que parece, porque ela é a banca que já faz os concursos do cartório em São Paulo há muito tempo. Né? Então, eu gosto da FUNESP, apesar de todos os erros, e aí a falibilidade humana acontece, a gente não quer que aconteça, mas tem problemas. Mas dentre as bancas, eu fico com as grandes, né? Entendi. Eu sempre acho que as grandes são menos problemas, são mais confiáveis do que as menores. Com certeza, acontece sempre. Às vezes, quando a gente está começando a criar confiança numa banca, aí tem um escândalo, aí já cai. Aí fica nessa alteração. A gente tem que pensar sempre no copo meio cheio, né? Pensar na boa-fé das pessoas, pensar que a maior parte das pessoas são do bem, né? Senão a gente não vive. Então, eu acho que concurseiro, se começar a criar mais alguma, né, desconfiança, fica alguém estudando, senão tu perde. O Eric falou uma coisa, eu estava escutando também a live anterior, que você tem que confiar muito em você mesmo. Se você não confia em si mesmo, você não consegue dar tudo o que precisa. Porque um estudo meia boca te leva a lugar nenhum. Você vai ficar sempre quase ali. E naquela resposta, se eu tivesse estudado mais. Mas por que você não estudou mais? Muito é por conta do seu próprio bloqueio. Né? Que você fica com medo de dar o 100% e não conseguir. Verdade. Então, dá o 100%, bate na trave e sabe que talvez na próxima vez, quando der os teus 100% de novo, uma hora tu vai chegar lá. Com certeza. Eu acho que é mais ou menos por aí. Massa, Marcelo. Cara, te agradeço demais, viu? Foi bem legal o papo, acho que deu para esclarecer bastante. Eu acho que o público está, no caso, o pessoal que eu estou falando, está sendo bem diferente, e isso é muito interessante porque o pessoal acaba se identificando de uma maneira ou de outra. E te agradecer e para rogar que você continue com o seu belo trabalho lá no Lei Seca Todo Dia. É bem interessante, muito instrutivo. Beleza?
Legal, muito obrigado, eu que agradeço, Roberto, pelo convite, né? A gente já se conheceu aí pelo Instagram mesmo, né? E acabou conversando. E estou à disposição aí. O teu projeto é muito bacana para esse período de quarentena. Fique em casa, né? Sim, todo mundo. Eu não estou conseguindo ficar em casa porque eu estou trabalhando. Eu tenho que ficar na fronteira ali do Sim, Paraguai, sim. evitando o retorno de Fica dizendo paraguaios. o pessoal ficar em casa, né? Se sair de casa, aí toca a sirene. Exatamente. Cara, um abraço, meus parabéns aí e boa sorte. Na hora. Valeu, Marcelão. Um abraço, hein? Tudo de bom, cara. Até Tamo mais. junto. Valeu. Galera, beleza? Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só desligar de novo aquele mesmo esquema. Vou voltar, aí eu vou